Fala galera, beleza? Eu sou o professor Guilherme do canal Discente em Elétrica e nesse vídeo eu vou realizar um exercício referente à impedância por unidade em circuitos com transformadores monofásicos. Nesse exercício eu quero mostrar para vocês a escolha correta para as bases de um circuito com transformadores e quais são as vantagens de utilizar o por unidade, o PU. Então, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Bom, vamos ler o enunciado. 3 partes de um sistema elétrico monofásico são designadas por A, B e C e estão interligadas entre si através de transformadores, como mostra a figura 1. As características dos transformadores são: temos o nosso circuito elétrico composto pelos 2 transformadores. Observem que nós temos algumas partes do circuito denominadas como parte A, parte B e parte C. Observe que o transformador da parte A para a parte B, ele tem a relação de transformação de 1:10. Já no transformador da parte B para a parte C, nós temos um transformador de 2:1. E lá na parte C, nós temos uma carga de 300 ohms. Continuando, vamos observar que o transformador AB ele é de 10.000 kVA. Ele é de nível de tensão 13,8 para 138 kV, com a reatância de 10%. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem 13,8 no circuito A e ele tem o valor de 138 no circuito B. Então, ele é 138, 13,8. Relação de 1:10. Assim como nós temos o nível de 138 kV, aqui, exatamente da parte B, e conectando a parte C por meio do transformador, fazendo esta conexão, claro que é uma conexão magnética, né? Então nós temos aqui para 69, então ele vai para 69 kV para fazer a alimentação da carga de 300 ohms. É interessante notar que o transformador AB ele tem uma reatância de 10%. Já o transformador BC de 2:1, ele tem uma reatância de 8%. Muito bem. Portanto, se as bases do circuito B forem de 10 kVA e 138 kV, olha só, ele está informando as bases do circuito B. Ele quer com as bases de 10.000 kVA e 138 kV. Isso para as bases. Calcular a impedância em PU da resistência de 300 ohms no circuito C referida aos circuitos C, B e A. Trace o diagrama de impedâncias desprezando a corrente de magnetização. Aquela corrente de magnetização do transformador, nós vamos desprezá-la. E as resistências dos transformadores e a impedância também da linha. Determine a regulação de tensão se na carga for 66 kV. Então, se estiver alimentando a carga com 66 kV, é para calcularmos a regulação para essa condição, com a suposição de que a tensão de entrada no circuito permaneça constante, adotando o nível da tensão nominal na entrada do circuito A, de 13,8. Agora vamos iniciar a resolução do exercício pelas bases. Por exemplo, o exercício definiu as bases para a parte B do circuito. Agora, conforme esses valores já definidos pelo enunciado para a parte B, as bases da parte B, nós vamos utilizar a relação de transformação dos transformadores para
definir, calcular os valores de base para a parte A e para a parte C também. Iniciando pela tensão. A tensão base do circuito A fica bom, como nós tínhamos já observado nos nossos cálculos, para a parte B, nós tínhamos 138 kV. Agora, utilizando a relação de transformação do transformador AB, vamos ter que o valor da relação de transformação para a parte A, nós vamos pegar conforme nós temos teoria de transformadores, na disciplina de transformadores, ou conversão de energia, temos que pegar, nesse caso, 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 para pegarmos o valor de 138 e multiplicar pelo valor de 1 para 10. E assim, obter esse nível de base do circuito da parte B para o valor do circuito da parte A, do circuito A. Aqui nós vamos ter um nível de 13,8 kV como base para o circuito A. Assim como nós podemos fazer a mesma coisa para o circuito C. Onde que para o transformador BC, que ele é de 2 para 1, nós vamos ter o nível da tensão de 138 para 69, nesse caso em específico. Nós vamos pegar o nível da relação de transformação de 1 para 2. Então, esse valor de 1 para 2, 0,5. Então, nós vamos dividir o valor de 138, que é o nível da tensão na parte B, no circuito B. Então, vamos chegar a 69 kV para a base da parte B, do circuito B. E nós podemos agora fazer a reflexão da impedância base do circuito da resistência que está no circuito C. Muito bem, se nós observarmos, naturalmente podemos calcular a base no circuito C. Conforme a nossa teoria já apresentada no outro vídeo, no vídeo anterior, nós temos que pegar o nível da tensão, por exemplo, se pegarmos em kV, eleva ao quadrado, dividido pelo nível da potência, aí o nível da potência em kVA, nós temos que fazer a multiplicação por 1000, levando em consideração o fato de estarmos inserindo o nível da tensão em kV. E como está elevado ao quadrado, naturalmente temos que multiplicar por 1000. Então, nós temos aqui, nesse caso do circuito C, fazendo a substituição, 69 elevado ao quadrado vezes 1000 dividido por 10.000, obtendo assim um nível da resistência base do circuito C de 476 ohms. Muito bem, agora nós podemos calcular o valor em PU dessa carga do circuito C antes de iniciarmos a reflexão da carga do circuito C para os outros circuitos A e B. Então, nós temos o valor do nível da resistência, que é de 300 ohms, dividido pela sua base, assim como nós já vimos na teoria anteriores nos outros vídeos, que é de 476. Então, pegando o valor real, o valor anterior, dividindo pela sua base, nós vamos obter o valor em ohms. Em PU, corta os dois valores em ohms, nós vamos obter o valor em PU de 0,63 PU. Portanto, esse é o valor da impedância, utilizando as bases,
no circuito C, a impedância em C, utilizando as bases do circuito C. Então, a escolha da base da tensão nas várias partes do sistema que foram determinadas tem que levar em consideração agora a relação de transformação. Nesse caso, no transformador BC e no transformador AB. Fazendo isso, a impedância em PU da carga referida a qualquer uma dessas partes do sistema, ela será a mesma. Então, nós vamos fazer e vamos verificar esse nível de 0,63 para as outras partes do circuito, A e B, considerando sempre a relação de transformação dos transformadores. Agora, podemos fazer os cálculos para o circuito B. Portanto, vamos iniciar pela impedância base do circuito B. Para calcular a impedância base do circuito B, feita da mesma forma semelhante que fizemos para o circuito A, nós temos que pegar o nível da tensão em kV elevado ao quadrado. Nesse caso, ao dividir por o nível da base em kVA, temos que multiplicar por 1000, conforme a nossa videoaula anterior. Nesse caso, fazendo a substituição, temos, alcançando assim um nível de 1900 ohms. Muito bem, agora nós podemos fazer o cálculo da impedância que está lá no circuito C e refletir ela para o circuito B. Para fazer isso, adotando toda a teoria que já vimos em disciplinas como conversão de energia ou aplicada em algumas disciplinas de transformadores, nós vamos ter que a impedância da carga referida ao circuito B pode ser calculada pegando o nível da carga na resistência, nesse caso, que é de 300 ohms, e multiplicar, observe que nós vamos refletir carga que está aqui no secundário do transformador BC e refletir ela para o circuito B. Nesse caso, é o primário. Aí temos que fazer a multiplicação pelo quadrado da relação de transformação. Como ele é de 2 para 1, esse transformador, nós vamos ter, portanto, 2 elevado ao quadrado vezes 300. Então, nós vamos ter 1.200. Muito bem. Agora, com os valores da impedância, que ela agora está refletida para o circuito B, e temos também um nível dessa impedância base que nós podemos utilizar para transformá-la em PU, basta utilizar cálculo. Cálculo já apresentado na teoria anteriormente, é pegar apenas o valor real de 1.200 e dividir pela base de 1.900. Portanto, temos obtendo assim o valor de 0,63. Lembrando que aqui é adimensional, pois estávamos com ohm dividido pela base, que também está em ohm, e o valor por unidade é alcançado. Então, 0,63, valor idêntico ao valor anterior do circuito C. Agora, vamos fazer para o circuito A. Agora, vamos fazer os cálculos para o circuito A. Portanto, vamos iniciar pela impedância base do circuito A. De forma equivalente, podemos pegar o nível da tensão dessa base e dividir pelo valor da potência. Lembrando que, se utilizarmos tanto o nível da tensão em kV e a potência em kVA, nós temos que multiplicar por 1000 para adequar ao nível dos valores por conta do nível da tensão estar sendo inserido em kV. Lembrando que está elevado ao quadrado. Portanto, nós temos que observar os níveis das tensões. Se observarmos para o circuito A, o nível da tensão já vai ser de 13,8, como é informado no enunciado do exercício. Assim como o nível do circuito B, ele era de 138, mas agora nós vamos utilizar o valor de 13,8.
Então, nós vamos ter que utilizar o nível da tensão, que é de alcançando assim o valor de 19 ohms. Podemos observar e fazer aqui uma observação importante, que a base foi utilizada o valor da potência dos transformadores, que é de 10.000 kVA. Lembrando que os dois níveis das potências desses dois transformadores são iguais. Logo, nós estamos utilizando uma base igual para os dois, a potência nominal dos dois transformadores. Mas pode acontecer algumas situações onde que você vai deparar com potências diferentes. Nesse caso, deve-se utilizar a potência selecionar um nível de potência para ser o nível da base para os seus cálculos. Nesse caso, nós temos que foi selecionado 10.000 kVA. Continuando, nós vamos ter que o nível da impedância da carga referida ao circuito B é igual ao valor do nível da carga, da resistência que foi refletida para o circuito B, que foi de 300 vezes o valor de 2 dividido por 1 elevado ao quadrado, alcançando, nesse caso, o valor de 1.200 ohms. E agora temos que esse valor de 1.200 no circuito B, temos que refletir para o circuito A. Da mesma forma, de uma forma equivalente, já podemos observar que nós podemos fazer por meio da relação de transformação. Observe que é de 1 para 10 agora. Então, nós vamos ter que fazer 1 dividido por 10, porque eu estou refletindo para o primário, nesse caso do transformador AB. Obtendo assim um valor de 12 ohms. Muito bem, agora com o valor da impedância do circuito já refletida para o circuito A e o seu valor de base, que é de 12 ohms, nós podemos calcular ele em PU. Obtendo assim um nível de 0,63 por unidade. O valor foi idêntico aos valores calculados da impedância em PU para o circuito B e para o circuito C. Portanto, já temos aqui que observar e notar que o valor por unidade deve ser utilizado adotando os valores de base conforme aos valores nominais, para ficar mais fácil, ou então pode ser selecionado algum outro valor, mas fica mais fácil fazer a utilização com os valores nominais da máquina ou do transformador. Lembrando que deve ser utilizado o valor da relação de transformação para ser refletido essa impedância, para ser adotado conforme as regras aqui apresentadas. Com isso, nós vamos obter o nível da impedância para qualquer um dos lados do circuito de forma igual, o mesmo valor para qualquer parte do sistema elétrico de potência. Agora podemos traçar o nosso circuito equivalente referente a tudo que nós calculamos. Inicialmente, vamos escrever a nossa impedância de dispersão do primeiro transformador AB e do transformador BC. Reatâncias de dispersão. E nós temos a nossa resistência. Lembrando que o enunciado do exercício deixou claro para desconsiderar a resistência dos transformadores. E a parte também de magnetização. Com isso, nós vamos ter, primeiro é J10 e J0,08 para os dois transformadores. E a carga
ela é, conforme nós calculamos, 0,63. Ela é puramente resistiva, J0. Bom, então agora nós podemos iniciar os nossos cálculos para chegar ao valor da regulação. Então, para o cálculo da regulação, nós temos a tensão na carga é de 66 kV. Nós temos que dividir pelo valor da base, que é de 69, no caso, e obter um valor de 0,957. Vou colocar aqui mais J0, PU, considerando aqui a referência para o nosso cálculo dessa carga. Agora, nós podemos calcular o nível da corrente da carga. O nível da corrente é igual a um circuito série, um circuito tranquilo, simples de ser realizado. Observe que o nível da tensão aqui na carga, basta nós pegarmos o nível da corrente, basta pegar o nível da tensão e dividir pelo valor da própria resistência, tudo em PU. Então, nós vamos ter que o valor de 0,957 dividido por 0,63, alcançando o valor de 1,52. Muito bem, então nós estamos fazendo apenas os cálculos utilizando os valores na forma retangular. Agora nós vamos calcular o valor da tensão de entrada. Para a tensão de entrada, observando o circuito, podemos notar que se pegarmos esse nível dessa corrente que nós calculamos, ao pegar esse nível dessa corrente que nós calculamos, que é exatamente a corrente que vai passar por todo o circuito, é um circuito série, simples de ser analisado. Nós podemos pegar esse nível dessa corrente e multiplicar pelo valor das duas impedâncias de dispersão referente aos transformadores. E aí nós vamos ter exatamente essa queda de tensão nesses transformadores. Em seguida, pegando esse nível dessa tensão e somando com o nível da tensão de saída, nós vamos poder obter um nível da tensão bem na entrada. Portanto, nós temos que a tensão de entrada é igual ao valor dessa corrente na carga, que é a mesma dos transformadores, e nós podemos fazer a multiplicação da mesma por essas duas impedâncias de dispersão. Como as duas estão em série, eu posso somá-las, obter a impedância equivalente entre as duas, obtendo assim um valor de 0,18. Bom, para fazer esse cálculo, nós podemos observar que é interessante passar para polar, 1,52 com ângulo, nesse caso, de 0. E aqui é de 0,18. Observe que nós temos o J, então 90 graus. Ao fazer esse cálculo, vocês vão obter a resultante e, em seguida, com essa resultante, é só retornar novamente para retangular. Então, essa resultante é a tensão no transformador, nos dois transformadores. Mas temos que lembrar que para obter a tensão de entrada, temos que somar também a tensão na carga. A tensão na carga é de 0,957 mais J0. Agora está todos os valores em PU. Agora, nós também podemos passar para a próxima parte, que é a resolução da tensão de entrada. A resolução dessa tensão de entrada, conforme os cálculos já pré-estabelecidos, é igual a 0,957 mais 0,274. Fazendo essa somatória já com os valores em retangular.
Esse é o valor em retangular para o nível da tensão de entrada. Ao passar para polar, nós vamos obter um valor de 0,9954, com ângulo de 15,98. Bom, com esse valor que nós alcançamos da tensão de entrada, vamos precisar apenas do nível da magnitude para os nossos cálculos da regulação. Então, a tensão de entrada é, por exemplo, a tensão lá na saída quando não tem carga nenhuma no circuito. Basicamente isso. E o cálculo da regulação é para exatamente entender como que está essa relação. Então, vamos fazer o cálculo de regulação fazendo a seguinte relação. Vamos pegar esse valor da tensão de entrada, subtraindo pelo nível da tensão da carga na condição que está com a carga na saída, que é e dividir por essa tensão de saída, para obter assim o nível da regulação. Lembrando que, ao fazer isso, é interessante multiplicar por 100 para termos os valores da regulação em porcentagem, que é igual a 3,97%. Então, 3,97% é a regulação para essa condição de carga e para esse circuito, utilizando todos os cálculos com os valores por unidade. Portanto, nós temos várias vantagens, que é para utilizar a escolha da base correta e adotar as diversas partes de um circuito contendo transformadores para os valores das resistências ou as reatâncias dos circuitos, todas em percentual. Então, a base de potência deve ser sempre a mesma, mais uma vez, conforme você tem que definir anteriormente de iniciar os seus cálculos, tá bom? Então, você define esse valor de potência, utilize os valores das tensões, por exemplo, do circuito, e leve em consideração as relações de transformação dos transformadores. Assim, você vai reunir todas Portanto, assim vai permitir você reunir no seu diagrama de impedância todos os cálculos por unidade para as diferentes partes do circuito, para poder depois, em seguida, reduzi-la. Aqui finalizamos mais um exercício de sistemas elétricos de potência com o tema de por unidade. Tema importantíssimo para os próximos vídeos que vão vir aqui no canal. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos como esse quando forem postados. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!